Olha, vamos falar agora a respeito de uma situação. A Polícia Federal está trabalhando numa investigação que envolve um vereador da cidade de Elisbão Veloso. A polícia acredita que ele teria sido responsável por transferências ilegais de eleitores. E aí montou uma operação na cidade para investigar o assunto. Eu vou trazer informações ao vivo com a Nájila Fernandes, aqui no Jornal do Piauí, direto da Polícia Federal. Nájila, a polícia até batizou essa operação, que foi deflagrada hoje pela manhã de uma investigação que já vem circulando há alguns dias. É isso, Joelson. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Trata-se da Operação Águas Rasas, deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal, e um crime considerado grave, Joelson. E também uma prática que a gente pode considerar comum, não é? Nesse período que antecede, de fato, a eleição, as eleições municipais, no caso deste ano. Eu já estou aqui do lado da delegada Milena Soares Calam, ela que é chefe da Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional da Polícia Federal, e agora há pouco ela atendia a imprensa, estava passando todos os detalhes dessa operação e sobre esse caso, Joelson, que aconteceu num município bem próximo aqui de Teresina, que é Elisbão Veloso. Delegada, muito boa tarde para a senhora. Um servidor de uma determinada empresa que também é candidato a vereador. De que forma essa fraude ela era praticada? Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Nájila. Essa fraude consistia basicamente, quando você requer a transferência de domicílio eleitoral, você precisa comprovar que você tem um vínculo com aquela cidade, né? Naturalmente, as pessoas usam um comprovante de residência. E o que chamou a atenção neste caso foi que o documento utilizado para comprovar a residência era uma certidão negativa de débito junto a determinada empresa, certo? Quando se constatou que aquele documento era um documento estranho, não é? Começou-se a analisar o conteúdo dos documentos. E, estranhamente, também verificou-se que havia duplicidade de eleitores com o mesmo documento, não é? E outros detalhes que foram chamando a atenção, endereços inexistentes, não é? Quando há necessidade da apresentação de um comprovante de residência, por exemplo, não é uma certidão negativa que se apresenta? Normalmente não, porque como você está de fato vinculado, você apresenta uma fatura, né? Normalmente uma fatura. O Tribunal Regional Eleitoral e a jurisprudência, eles aceitam, inclusive nota fiscal, mas desde que esteja em seu nome, desde que esteja em endereço daquela cidade. No caso, sob investigação, eram documentos, certidão negativa de débito, que chamou a atenção também por ser inusitado, né? Agora, de fato, quem são os grandes beneficiados em toda essa ação? A polícia já tem essa informação. O servidor que participava, que também é candidato, seria um dos beneficiados pelo fato dele concorrer nessas eleições? De certo que interesse na transferência desses eleitores ele tinha. Inclusive, eu tive a curiosidade de ver ququantos votos ele teve, né? Foram 349 votos. Na eleição passada? Aí eu fiquei calculando aqui, se esses 125 pessoas resolvessem votar nele, já estaria com bem e a candidatura ganha, né? Delegada, o Joelson no estúdio tem uma pergunta para a senhora. Pois não, Joelson? Bom, delegada, a Polícia Federal faz essas operações a partir de denúncias, né? Aí surgem os inquéritos, surgem as investigações. Hoje, a Justiça Eleitoral, inclusive, vai ter um evento agora à tarde sobre denúncias, vai falar pela primeira vez aí a respeito da operação que foi deflagrada por vocês. E a gente sabe que essas informações elas não estão necessariamente centralizadas. Cada zona eleitoral faz o cadastro de eleitor. Existe a previsão de novas operações? Existem mais denúncias em andamento da Polícia Federal? E, como você bem disse, elas são centralizadas em cada cartório, né? Quando a suspeição é que ela é direcionada ao TRE. O que eu posso afirmar é que há outras investigações em andamento, né? Da mesma natureza, mediante o uso de documento falso, para transferência de domicílio eleitoral. Como a senhora deixou claro agora, mais de 100 transferências, incluindo por meio de fraude, foram realizadas. Mas quantas indeferidas até agora? Neste caso, 41. Certo? Quem faz esse indeferimento, esse cancelamento, é a Justiça Eleitoral? Sim, sempre Justiça Eleitoral. Ou na primeira instância, na zona eleitoral, ou em sede de TRE.
penalidades para os envolvidos, delegado? São crimes graves, eu ratifico, são crimes graves. E muitas vezes o eleitor, ele, não sei se ingenuamente ou se persuadidamente, ele entende que ele não pratica crime. Certo? Mesmo ele recebendo algo por essa transferência de forma irregular. Eu digo isso, eu queria alertar, porque eu já ouvi eleitores, né? Eu faço oitiva de eleitores que praticaram esse tipo de crime, e eles entendem que não praticaram crime, porque na realidade muitas vezes acontece dele mesmo não produzir o documento falso. Mas quando ele faz o requerimento para uma cidade que ele não tem vínculo, ele sabe que algo de ilícito existe, né? Ou seja, pode ser punido tanto os responsáveis que agiram de má fé, quanto o eleitor, ele sabendo ou não. Serão punidos todos, apuradas as responsabilidades na medida de cada participação. Os eleitores têm responsabilização criminal, certamente. E os responsáveis devem responder por quais crimes especificamente? O eleitor de imediato já pela transferência fraudulenta, né? E também pela inserção de declaração falsa, né? Quando você transfere o título, você está declarando que você tem um vínculo com aquela cidade. Quando você diz que mora em determinado lugar e apresenta um comprovante de residência, você afirma para a Justiça Eleitoral que você mora lá, não é? E com relação ao servidor também, a inserção de dados falsos em sistema, porque era ele quem fazia os cadastros, não é? Para chegar a esse caso de Elesbão Veloso, delegada, houve uma denúncia, não é? Um estímulo por parte do Ministério Público. A investigação nesse caso continua? Outros municípios também podem ser investigados? Outros ministérios públicos de outras zonas eleitorais também já formalizaram denúncias, né? Quando eles requerem a instauração de inquérito, a gente já instaura e de imediato começa a apurar. Certo. Delegada Milena Soares Calan, chefe da Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional da Polícia Federal, muito obrigada pelas informações. É isso, Joelson. Um crime, pelo menos aqui no estado do Piauí, já considerado comum, mas como a delegada deixou claro, é crime. A Polícia Federal está atenta, o Ministério Público também. Esse caso é específico de Elesbão Veloso, mas outros municípios também podem ser investigados, dependendo da atuação do Ministério Público e das denúncias feitas também. Joelson. Muito obrigado, viu, Nájila, pelas informações. Vamos lembrar que essas denúncias são... o titular da ação é o Ministério Público, mas as denúncias devem partir do cidadão. O cidadão que, eventualmente, testemunha um caso desse, precisa ir ao Ministério Público, à Justiça Eleitoral, apresentar lá a denúncia. Existem canais, inclusive, hoje à tarde, às 15h, a Justiça Eleitoral vai apresentar esses canais para que a população possa fazer as suas denúncias. E vamos lembrar, minha gente, a denúncia, ela não significa condenação. Então, se você tem suspeita, pode fazer a denúncia. A polícia vai se encarregar de confirmar ou não essa fraude. Tanto que a delegada, muito prudente, está colocando as pessoas que estão sendo investigadas como suspeitas. Nem todos os pedidos foram indeferidos. O que significa isso? Que você não precisa ter medo de denunciar uma pessoa que eventualmente vai se mostrar inocente no futuro. Não é injustiça denunciar alguém que você acha que pode estar cometendo uma irregularidade. Pelo contrário, é uma forma de você proteger o processo democrático e é uma maneira da pessoa dar as explicações dela. Dizer, olha, eu não fiz isso. Não sou um cara inocente, meus votos foram conquistados, conquistando o eleitor e tudo mais. Então, esse tipo de questão. Exercer a cidadania não é só ir na urna, não é. É proteger o processo democrático. Primeiro, recusando esse tipo de proposta. Segundo, denunciando as irregularidades. Tudo isso é exercício cidadão. E a dificuldade, eu sei, essas informações. É muita gente transferindo título, é muita gente interessada no processo, são muitos agentes políticos envolvidos numa eleição municipal. Olha, só em Teresina são 240 vereadores em um grupo, outros 80 no outro grupo, outros 40 no terceiro, e são 9 palanques em Teresina. Então você vai vendo como é um processo realmente gigantesco envolvendo o estado inteiro. Então exige diligência da polícia, exige denúncia da população, principalmente, para que essas coisas possam chegar às barras da justiça.